Diego, eu não tenho reserva de emergência ainda. Eu quero começar a construir a minha reserva de emergência, porém, eu também gostaria de já investir na minha aposentadoria, porque eu sei que conforme eu investir, o quanto antes eu começar, mais juros eu vou ter. Faz o seguinte, investe a maioria do que você planejou na sua reserva de emergência e tira um valor menor e investe na sua aposentadoria. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cash Invest. A ideia aqui desse canal é eu te ensinar a investir de forma simples, de forma tranquila e sem comprometer a sua renda. A ideia é você aprender a investir com vários vídeos que eu irei colocar aqui nesse canal, aqui no YouTube, também em outros locais como no Instagram, no TikTok e também no Facebook, tá ok? Então, antes de começar esse vídeo, compartilha com seus amigos, já curte ele porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do assunto que nós iremos tratar hoje, tá ok? E olha só, o tema de hoje é: se você quer investir, qual é o caminho mais simples? Então, se você quer investir, qual que é o caminho mais simples? O que você tem que fazer? Qual que é os seus passos, né? Muitas pessoas chegam em mim e falam assim: Diego, eu quero começar a investir. Mas e aí? Por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma conta em qual banco? Eu tenho que abrir uma conta em corretora? Quanto que eu tenho que investir por mês? Que tipo de produto que eu tenho que comprar? Tem que ser tesouro direto? Tem que ser algum produto do banco? Tem que ser o que o gerente está me sugerindo? São N dúvidas de várias pessoas que chegam até mim questionando como fazer para começar de fato a investir. A não ser algo apenas teórico, mas algo prático, algo realmente de colocar a mão na massa, de você ver realmente o seu dinheiro indo para algum lugar, sendo investido e possivelmente retornando com juros para você. O que você deve fazer? E essa é a ideia de batermos um papo nessa aula aqui, nesse vídeo, né? O vídeo é no formato de aula realmente, eu compartilho a minha tela, eu mostro para vocês algumas coisas, eu vou digitando aqui, conversando com vocês e mostrando o passo a passo, o passo a passo. E a ideia é você entender hoje exatamente o que você precisa para começar a investir de maneira muito simples, beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá ok? Então tá aqui, ó. Se você quer investir, este é o caminho mais simples. Vai ser um passo a passo para você. Quero falar aqui não muito tempo, mas o suficiente para que você entenda de forma realmente muito simples. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que você tem que pensar é o seguinte: eu quero começar a investir. E agora? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Eu vou até colocar aqui no texto para vocês, ó. Tá aqui, ó. Quero começar a investir, Diego. E agora? O que eu preciso fazer? Onde eu devo colocar o meu dinheiro? Quais são os passos realmente para começar a investir? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você precisa definir, vou digitando para vocês aqui, ó, definir quanto você quer investir agora. Por que agora? Porque é o seguinte: muitas pessoas, vou até mudar aqui, ó, muitas pessoas elas já têm o dinheiro guardado. Então elas têm o dinheiro ali, sei lá, numa poupança ou numa conta corrente realmente parada ali, sem fazer nada, e ela já tem um valor que está sobrando para ela. E quando ela tem esse dinheiro, ela fica pensando: beleza, eu quero começar a investir. Então a primeira coisa é: quanto que você tem para investir agora? Coloca isso num papel, coloca isso numa planilha, tenha esse valor em mente. Quanto que você vai investir agora? Agora que eu digo, é agora mesmo assim, quando acabar esse vídeo, você já vai começar a investir, porque eu vou te ensinar o que você precisa fazer para começar a investir, tá bom? Então já vai pensando aí, já vai anotando quanto que você quer investir agora, beleza? Deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui com vocês. Então vamos lá. Além disso, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é quanto, definir também, quanto você quer investir por mês. Isso aqui é extremamente importante. E olha só, tem que ser um valor que não comprometa sua renda.
tá ok? Então olha só, primeira coisa, quanto você pode investir agora, no momento zero? Quanto que você tem para investir? Não tenho nada, não tem problema. Eu tenho R$1.000, tenho R$100, tenho R$500, não importa o valor, quanto você tem agora. Depois disso, quanto que você pode investir por mês? Diego, eu sou obrigado a investir por mês? Não, você não é obrigado a investir por mês. É o ideal? É o ideal. Por quê? Porque conforme você for investindo todos os meses, você vai aproveitar várias oportunidades que o mundo dos investimentos vai te proporcionar. Então, por exemplo, um investimento que é bom hoje, daqui a um mês pode não ser tão bom. Daqui 5 meses, pode ser que tenha mudado muita coisa, você tenha que investir em um outro tipo de produto. Então, se você investe todos os meses, você aproveita várias oportunidades. Tá ok? Então já pensa aí, quanto você investe agora, no momento zero, aqui na hora que você vai começar a investir, e quanto você vai investir por mês. Defina um valor, defina um percentual. Tem pessoas que começam com 5%, tem pessoas que começam com 10% do que elas ganham, tem pessoas que já conseguem organizar suas finanças de tal forma que conseguem investir 20% do que ganham. Isso aí é você que vai definir, não sou eu que vou te falar. O importante é, comece agora e invista todos os meses, mesmo que seja uma quantia pequena. Quanto? A partir de 10, 20, 30 reais você já consegue investir em N tipos de produtos diferentes. Beleza? O fato é, defina quanto você quer investir por mês. Próximo ponto aqui, vamos colocar aqui, ó. É o seguinte, definir ali quanto que você quer investir por mês. Agora tem um ponto muito importante que talvez você já tenha ouvido falar. Tem pessoas que falam assim, Diego, eu quero começar a investir agora. Eu já posso comprar ações? Eu já posso comprar fundos imobiliários? Eu posso comprar criptomoedas? O ideal é que não. Primeiro porque você está começando agora, você precisa entender como tudo funciona. Mas além disso, existe um negócio que você tem que começar a investir, que é pensando numa reserva de emergência. Deixa eu falar na reserva de emergência? Vou colocar aqui, ó. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Já ouviu falar nisso? O que é uma reserva de emergência? Basicamente é o seguinte, pessoal. Reserva de emergência nada mais é do que você ter um valor, deixa eu colocar aqui, ó, um valor para que você possa utilizar em momentos de emergência. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Digamos que você tem ali, você ganha, sei lá, R$2.000 por mês. E aí todo mês você ganha R$2.000 e você gasta ali a mesma faixa, né? 1.900, 2.000, sempre fica ali no 0 a 0, às vezes sobra um pouquinho, às vezes falta um pouquinho, mas você fica ali sempre bem equilibrado, você não é uma pessoa que tem muitas dívidas. E aí, do nada, digamos que você tenha um carro, por exemplo, ou não, vamos dizer que você tenha uma televisão na tua casa. E aí aconteceu, sei lá, alguma coisa e a TV quebrou, a TV queimou, e aí você fala, nossa, fiquei sem televisão. Preciso de televisão, e aí você fala assim, pô, vou arrumar a televisão. Quando você vai lá para o concerto, ficou R$1.000 para arrumar a televisão. Só que você ganha 2.000 por mês e o teu salário está bem ajustado com o que você gasta. Como é que você vai arrumar essa televisão? Quais são as opções que acontecem? Primeiro, as pessoas pegam empréstimo. Ou elas pegam cartão de crédito dela ou de uma outra pessoa e parcelam em vários meses para conseguir ajustar essa emergência que aconteceu. O mesmo acontece quando um carro quebra, quando uma geladeira queima, quando, sei lá, você precisa fazer uma viagem emergencial, quando você tem que gastar com medicamentos, com coisas que não está planejado no seu mês, sabe? Você tem ali o seu planejamento e acontece alguma coisa a mais. Tem pessoas que todo mês acontecem coisas diferentes e elas acabam perdendo o controle do orçamento. E isso acontece por quê? Porque não tem uma reserva de emergência. Sabe quando você precisa de dinheiro? Aí você fala assim, putz, está faltando aqui R$200. Aí você vai e o banco te oferece ali um cheque especial, o LIS, né, que no Itaú é o LIS que eles chamam. Aquele dinheirinho ali que o banco te empresta e no mês que vem você paga com um pouquinho de juros, na verdade é muito juros, né? Só que a gente acaba não percebendo, isso não vale muito a pena. Então, o cheque especial é como se fosse uma reserva de emergência. Mas ao invés de você pegar do banco, você pega sua. Beleza? Então, quanto você precisa ter como reserva de emergência? Quanto que eu preciso ter de reserva de emergência? Pense o seguinte, existe vários cenários sobre a reserva de emergência, tá? Primeiro ponto, eu acabei nem compartilhando com vocês, tá? Mas eu coloquei aqui, ó. Quanto que eu preciso ter de reserva de emergência? Deixa eu voltar aqui para mim. Primeiro ponto, você precisa pensar o seguinte, quando você está montando a sua reserva de emergência, você está se planejando
para que você não tenha problemas financeiros quando emergências aparecerem. Beleza? Qual que é o valor ideal para você? No mínimo 3 meses. Como assim 3 meses? O que significa 3 meses de reserva de emergência? Basicamente é o seguinte, ó, 3 meses de reserva. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Tá aqui, ó. 3 meses de reserva de emergência é o mesmo que 3. Vou colocar assim, ó. É o mesmo que 3 vezes seu custo de vida. Então vamos pensar, uma pessoa que tem um custo de vida de R$2.000, ela precisa de R$6.000 de reserva de emergência. Beleza? Então olha só, uma pessoa que tem um custo de vida de R$2.000, ela precisa de ter uma reserva de emergência de R$6.000, no mínimo. Uma pessoa que tem um custo de vida de R$5.000, ela precisa ter 3 meses de R$5.000, que equivaleria a R$15.000. Então assim, 3 meses é o mínimo, você tem que ter 3 meses. Diego, é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é você ter 6 meses. Ah, mas é muito difícil, demora muito, não tem problema. Se preocupa primeiro com os 3 meses, depois você vai aumentando 4 meses, 5 meses e 6 meses, tá bom? Se você é uma pessoa autônoma, se você não tem um salário fixo, se existem muitas possibilidades de você receber ou não o dinheiro que você tem, o ideal é que você aumente até mais, né? Tem casos que o ideal é você ter 1 ano de reserva de emergência, mas isso varia de caso para caso, de profissão para profissão, do estilo de vida que você tem e de como você recebe o seu dinheiro. Mas pense assim, ó, no mínimo 3 meses de reserva de emergência é o ideal para que você comece a investir. Então, o seu primeiro investimento tem que ser o quê? Reserva de emergência. Não tenho ainda nada para investir. Onde eu vou investir? Vai para reserva de emergência. Começa a construir ela, beleza? Então vamos lá. Ah, Diego, beleza. Vou fazer minha reserva de emergência, mas onde eu posso investir a minha reserva de emergência? Deixa eu colocar aqui, ó. Onde? Deixa eu até diminuir aqui. Onde investir para a reserva de emergência? Deixa eu até deixar esse aqui em negrito, para dar um destaque maior. Onde investir para reserva de emergência? Aqui está um ponto muito importante, né? Porque assim, beleza, vou investir, mas onde eu deixo esse dinheiro? Deixo na poupança? Deixo em que tipo de produto? Então, você tem que entender alguns pontos aqui antes de eu falar quais os produtos, tá? Deixa eu até voltar aqui para mim também, para falar diretamente com vocês. Pensa assim, ó. Você precisa ter 3 coisas extremamente importantes no investimento para reserva de emergência. Primeiro deles, precisa ser um investimento seguro. Então assim, quando eu falo de investimento seguro, é um investimento onde você tenha poucas possibilidades, ou quase nada, né? Mas sempre vai ter, né? Todo investimento tem um risco. Por menor que seja, ele sempre vai ter um risco. Na reserva de emergência, o ideal é que você corra o mínimo de risco possível. Por exemplo, Diego, eu tenho uma reserva de emergência de R$10.000. Posso colocar em Bitcoin? Poder, você pode, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Só que o risco é muito grande, é um dos investimentos mais arriscados que existem hoje em dia. Colocar lá, pode ser que você coloque e daqui 2, 3 meses, quando você precisa do dinheiro, você não tenha, porque você perdeu o dinheiro lá no Bitcoin, o Bitcoin caiu muito e aí você vai ter problemas. Então assim, pense no seguinte, primeira coisa, quando você for planejar sua reserva de emergência, você precisa ter segurança. Tem que ser um investimento seguro, beleza? Próximo ponto, o segundo ponto. Você precisa de um produto que tenha liquidez diária. Liquidez diária. Que termo é esse? Termo muito de finanças, né? Basicamente é o seguinte, liquidez é quando você pode pegar o seu dinheiro. Então, por exemplo, a poupança, que é a queridinha da galera, tem a liquidez diária. O que isso significa? Ah, estou aqui em casa, preciso de R$100. Eu posso ir na minha poupança e já transferir para minha conta corrente. Na verdade, a poupança tem uma liquidez imediata, né? Na hora você consegue transferir e esse é um dos motivos pelos quais as pessoas preferem deixar o dinheiro na poupança. Só que pensa o seguinte, a sua reserva de emergência tem que ter uma liquidez diária, ou seja, você tem que conseguir pegar o seu dinheiro no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, beleza? Por quê? Porque emergência, às vezes você precisa de dinheiro na hora. Se você não tem, você vai ter um problema. Então, 2 pontos. Primeiro, investimento seguro. Segundo, liquidez diária. Você tem que conseguir retirar o seu dinheiro do investimento
em no máximo um dia. Beleza? Existem produtos que só pode retirar o dinheiro daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano. Então não compensa. Beleza? Terceiro ponto, o rendimento. Aqui tem um ponto muito importante. Porque é o seguinte, ó, quando eu falo de rendimento, eu estou falando do quanto você vai receber ao você investir o seu dinheiro. Então, eu coloquei 10 mil em um produto. Quanto que eu vou receber daqui X tempo? Isso é o rendimento. Beleza? Um produto, para ser interessante para a tua reserva de emergência, ele tem que render a partir de 100% do CDI. Pronto, agora já era. Buguei totalmente, né? O que é o CDI? CDI, vou até voltar aqui para minha tela para ficar mais fácil para vocês. Vou colocar aqui os 3 pontos aqui, ó. Eu tenho uma colinha que vai até me ajudar para a gente não perder tempo. Então tá aqui, ó. Investimento seguro, primeiro, investimento seguro. Segundo, liquidez diária. E terceiro, rendimento de no mínimo 100% do CDI. Calma, não se preocupe, isso aqui é muito fácil, não se preocupe com esse termo CDI, não vou explicar os mínimos detalhes dele, a ideia é que você entenda o conceito, tá bom? Então olha só, você já ouviu falar, às vezes aí vendo jornal, vendo alguma propaganda na televisão ou algum influencer de finanças falando sobre um negócio chamado de taxa Selic. Já ouviu falar nisso? Aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, taxa Selic, vou até deixar maior, taxa Selic. Já ouviu falar nisso? O que é a taxa Selic, tá? A taxa Selic é a taxa básica de juros que é utilizado no nosso país. Como assim taxa básica de juros? É o seguinte, imagina só, quando a gente vai pegar um dinheiro emprestado, existe um juros. Então, quando eu vou lá no Banco Itaú pegar um dinheiro emprestado, então ele vai me emprestar com juros. Vou lá no Santander, ele vai me emprestar com juros. Lá no Bradesco, ele vai me emprestar com juros. Todos eles têm juros diferentes. Só que mesmo sendo diferente, eles seguem uma base, eles seguem uma ideia. E essa ideia vem de onde? Da taxa Selic. A taxa Selic, ela é feita a cada 45 dias, é feita uma reunião do Copom. Não se preocupe com isso agora. Em outro momento eu te explico sobre isso. É uma reunião do Copom, é como se fosse um órgão que analisa tudo e fala assim, ó, o ideal para esse momento é que a taxa Selic seja X%. Beleza? Então, atualmente, a taxa Selic aqui no país é de 13,75% ao ano. Beleza? Então, essa é a taxa Selic, a taxa básica de juros. Isso é o que acontece agora, no momento que a gente vive hoje. Estou gravando isso em outubro de 2022. Essa é a nossa taxa Selic atualmente. Beleza? Essa taxa provavelmente ela vai continuar ainda nos próximos meses. No ano que vem ela vai começar a baixar a expectativa do mercado financeiro. Beleza? Então olha só, o que significa o 100% do CDI? Primeiramente, o que é o CDI? CDI é a taxa Selic menos 0,10%. Ou seja, hoje o CDI é 13,65% ao ano. Simples assim. O CDI é sempre 0,1% menor do que a taxa Selic. Beleza? Quando eu falo 100% do CDI, o que eu estou querendo dizer? Que o rendimento vai ser exatamente de 13,65%, porque é 100% do valor do CDI. Então, 100% do CDI hoje é 13,65% ao ano. Beleza? Então, assim, ó, a taxa de juros que você vai ter no seu produto de renda fixa tem que ser hoje a partir de 100% do CDI. Beleza? Diga aqui a poupança. Para você ter uma ideia, a poupança ela é mais ou menos aqui, ó, 0,70%. Ele é 70%, não 0%, desculpa. 70% da taxa Selic. Ou seja, perde dinheiro. Então 70% aqui é menos, é por volta, sei lá, de 10%, um pouquinho menos ali de 10%. Ou seja, a poupança rende menos que vários produtos que pagam 100% do CDI. Beleza? Então pense o seguinte, 3 pontos, voltando aqui, ó, para vocês não se perderem. Primeiro ponto da minha reserva de emergência, tem que ser investimento seguro. Beleza? Segundo ponto, tem que ter liquidez diária, que é você poder resgatar o teu dinheiro em um dia pelo menos. E terceiro ponto,
tem que ter um rendimento de no mínimo 100% do CDI. Beleza? Beleza, Diego, você falou, explicou sobre as taxas, mas quais são os produtos? Então vamos lá. Quais os produtos para investir a reserva de emergência? Então vamos lá. Vou te dar aqui 3 opções. Primeira opção, Tesouro Selic. Segunda opção, no conta do Nubank. Beleza? Tesouro Selic é uma modalidade do Tesouro Direto, que você consegue entrar no Tesouro Direto ou por uma corretora, ou às vezes até por alguma conta do banco, ou pelo próprio site do Tesouro Direto, e você investe no Tesouro Selic, você pode retirar o dinheiro sempre com um dia útil do que você investe, e ele rende 100% do CDI. No conta do Nubank é como se fosse uma poupança, mas na verdade é como se fosse um CDB também, na verdade, e você investe ali o dinheiro que você coloca no conta, ele rende 100% do CDI. Investimento seguro, investimento com liquidez diária e rende mais do que 100% do CDI. E uma terceira opção seria um CDB de liquidez diária do Banco Inter. Beleza? Banco Inter, banco digital. Então você consegue ali, através do Banco Inter, ter um rendimento de 100% de CDI também, com liquidez diária. Ah, Diego, mas tem um produto do banco XPTO que rende 200% do CDI. É um valor muito alto para uma reserva de emergência, geralmente tem um risco aí embutido, tem algumas empresas que fazem algumas promoções malucas lá e falam assim, investe seu dinheiro aqui que você vai ter 200% do CDI. Quando você olha lá nas entrelinhas, isso é por um mês apenas, é por 2 meses, é por 3 meses, ou é só se você colocar um valor maior, ou é só se você trazer o dinheiro de um banco para outro, ou é válido por 3 meses, então não tem liquidez diária. Tem muito produto que fala assim, não, você vai ganhar 200% do CDI. A pessoa vai lá e coloca a reserva de emergência. Quando ela vai ver, ela não pode tirar o dinheiro, porque ela colocou num produto que tem liquidez de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Então fica de olho nisso, lembre-se sempre das 3 regrinhas, beleza? Investimento seguro, liquidez diária e rendimento de no mínimo 100% do CDI. E eu te dei 3 ideias aqui, Tesouro Selic, no conta do Nubank e CDB de liquidez diária. Beleza? Já falei aqui 20 minutos sobre como começar a investir, como fazer primeiramente reserva de emergência. Aí você fala, beleza Diego, eu já tenho reserva de emergência, eu já tenho um valor legal aí. E agora? Onde que eu devo continuar? Onde que eu devo investir? Se eu já tenho reserva de emergência, o que eu tenho que fazer agora? Se você já tem reserva de emergência, então agora você está um pouco mais avançado. E aí, uma pergunta antes que sempre me fazem, né? Diego, eu não tenho reserva de emergência ainda. Eu quero começar a construir minha reserva de emergência, porém, eu também gostaria de já investir na minha aposentadoria, porque eu sei que conforme eu investir, o quanto antes eu começar, mais juros eu vou ter. Top, boa colocação. O que eu falo para esses casos, tá? Depende de caso para caso, depende do valor que a pessoa investe, depende... Deixa eu até mudar a câmera aqui, ó. Depende de quanto você vai investir por mês, qual é o percentual que você vai colocar para isso. Então, em alguns casos, eu falo assim, ó, faz o seguinte, investe a maioria do que você planejou na sua reserva de emergência e tira um valor menor e investe na sua aposentadoria. Por exemplo, eu peguei um caso numa consultoria que um rapaz iria investir R$1.000 por mês. Então ele tinha uma grana, ele trabalhava numa profissão muito boa, ele estava ganhando bem e ele queria investir um valor maior por mês, que era R$1.000. Eu falei, então faz o seguinte, investe de 800 a 850 na tua reserva de emergência, pela profissão que ele tinha, profissão que ele não perderia emprego, não teria um problema tão grande assim. E o que você faz? Você pega os outros 150 e já começa a planejar a tua aposentadoria. Até porque, quando você começa a investir em outros tipos de produtos mais arriscados, como ações, fundos imobiliários, BDRs, outras coisas desse nível, você precisa aprender. E existe um negócio que a gente chama de custo de aprendizado. Conforme você for investindo, você vai percebendo como é que ele funciona, você vai ver qual é o rendimento que está acontecendo, quando cai, quando sobe. Você vai aprendendo e você vai gastando o seu dinheiro ali. Você vai investindo, em alguns casos você vai errar, outros você vai acertar. Então é melhor que você faça isso com menos dinheiro, com dinheiro que não vai ser um problema para você. Então dependendo do valor, né, às vezes até, sei lá, vou investir R$200 por mês. Você pode investir 170, por exemplo, na tua reserva de emergência e R$30 já na aposentadoria.
Porque aí você vai aprendendo, você vai se organizando, depois você pode ir aumentando. Quando você receber, sei lá, uma bonificação, você divide, né? A da bonificação, metade para reserva de emergência, outra metade para aposentadoria. O fato é, o quanto antes você começar a pensar na sua aposentadoria ou em outros objetivos que você tenha, você já vai aprendendo para que na hora que a tua reserva estiver pronta, todo o dinheiro de investimento você já saiba como utilizar, onde utilizar e como fazer para investir da maneira correta. Beleza? Então vamos voltar aqui para minha tela. Então vamos lá, Diego. Eu já sei como investir, eu já tenho uma reserva de emergência e eu quero agora investir para outros objetivos. Qual que é o próximo passo? Então vamos lá. Existem 2 passos, 3 passos, para que você para você comece a investir em outras coisas que não seja reserva de emergência. Primeiro deles, defina os seus objetivos. Por que você quer investir? Qual que é o motivo de você investir o seu dinheiro? Então aqui é muito importante, porque pensa assim, ó, você tem que saber para onde você quer ir. Você tem que saber onde você quer chegar, onde você quer realmente definir o seu ponto principal ali. Eu quero investir, por exemplo, alguns objetivos comuns que eu vejo entre as pessoas. Eu quero uma aposentadoria, eu quero um imóvel, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero morar fora, quero fazer um intercâmbio. Então são várias coisas que demandam muito dinheiro e a pessoa começa a investir para esses objetivos. Percebe que cada objetivo tem uma nuance diferente? Por exemplo, aposentadoria. Então é um tipo de investimento que você vai colocar um valor grande, que você vai juntar um valor grande, que você vai investir um valor grande ao longo dos anos e esse valor vai te gerar um valor mensal depois. Um imóvel é também um valor grande que você vai investir e depois você vai retirar e comprar um imóvel. Carro, mesma coisa. Então, para cada um existem tipos de produtos diferentes. Existem maneiras de investir diferente para cada tipo de objetivo. Então, é extremamente importante que você entenda para que você quer investir. Qual que é o seu objetivo? Vou até deixar aqui, ó, todos eles eu já tinha colocado aqui, tá aqui, ó, para você pensar. Aposentadoria, imóvel, deixa eu deixar até menor para ficar mais fácil. Carro, viagem, intercâmbio. Então são coisas muito comuns que eu escuto em consultorias que eu faço. Defina qual que é o seu objetivo. Eu tenho 2 objetivos, não tem problema, defina os 2. Tenho 3, coloca os 3 na lista. Beleza? Defini o objetivo, Diego. E agora? Agora você faz o seguinte, ó, você defina o seu prazo. Defina o prazo, em quanto tempo você precisa disso. Por exemplo, eu quero, sei lá, a aposentadoria daqui 20 anos. Beleza? Eu quero um imóvel daqui 12 anos. Eu quero um carro daqui 3 anos. Eu quero uma viagem daqui 2 anos. Um intercâmbio daqui, sei lá, 3 anos. Não necessariamente tem que ser assim, tá? Mas pensa, qual que é o teu objetivo e em quanto tempo você quer atingir esse objetivo. Isso é extremamente importante para que a gente consiga escolher o melhor produto. Já sei meu objetivo, Diego, escolhi o que eu quero, em quanto tempo eu quero. Ótimo, então vamos para o próximo ponto. Agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir a conta em uma corretora. O que é corretora? Corretora é o seguinte, você pega o seu dinheiro e coloca em um local onde você vai ter vários produtos para investir. Diego, pode ser o banco? Pode. É o ideal? Não. Por quê? Porque no banco você vai ter poucos produtos. Por exemplo, eu sou cliente do Banco Santander, beleza? E quando eu entro lá na parte de investimentos do Banco Santander, existe a parte de renda fixa, que são CDBs e várias coisas ali que o banco me oferece. Tudo que o banco está me oferecendo são produtos dele Santander. Então, na maioria dos casos, não são produtos tão bons assim. Quando eu vou para uma corretora de valores, uma corretora de investimentos, o que eu tenho ali? Eu tenho produtos de vários bancos. Então é como se eu fosse, por exemplo, num supermercado e eu tivesse várias marcas para escolher o produto que eu quero. Ou se eu fosse naquele supermercadozinho assim que já é nichado, que tem uma marca específica, eu sou obrigado a comprar só a marca dele. Isso é como se fosse um banco grande ali, um Banco Santander, um Itaú, um Bradesco da vida. Quando eu vou para uma corretora, é como se fosse um baita de um supermercado que trabalha com várias marcas diferentes e eu posso escolher o melhor produto de acordo com o que eu planejo, de acordo com o que eu quero. Então a corretora é isso. É um local onde vai ter produtos de vários bancos, de várias instituições financeiras, para que você possa escolher o melhor para o teu objetivo. Então, já comece a pensar
em abrir uma conta em uma corretora. Diego, é difícil? Muito simples. Você abre hoje pelo site ou pelo aplicativo, de forma muito tranquila. É preencher seus dados pessoais, mandar o seu documento e pronto, já está aberto. Depois ali você vai ter algumas etapas a mais, mas são coisas simples, coisas fáceis de serem feitas hoje em dia, que as corretoras entenderam que precisava ser simples, precisava ser fácil para que tivesse o interesse de todo mundo. Diego, você tem indicação de alguma corretora? Tem, de duas. Primeira, Nuinvest, beleza? É uma corretora do Nubank e ela é muito focada na renda fixa. Então assim, a melhor, vou colocar aqui, ó, Nuinvest é a melhor para a renda fixa. Por que ela é melhor para a renda fixa? Porque ela tem muitos CDBs, LCI, LCA. Diego, não entendo o que é CDB, LCI, LCA. Volta aqui no meu canal do YouTube, tem um outro vídeo aqui que eu falo só sobre os tipos de investimentos. E eu dou um detalhezinho a mais sobre cada um deles, tá bom? Dá uma olhada lá para não ficar tão longo esse vídeo aqui. Mas ele tem muitos produtos de muitos bancos, de muitas instituições financeiras e vale muito a pena. Geralmente, para pessoas que querem investir na renda fixa, eu mostro a Nuinvest como a melhor opção. Uma outra opção que eu gosto muito também é a Rico Investimentos. Opa. Rico Investimentos. Ela também tem produtos para renda fixa e ela também tem produtos para renda variável. No Invest também tem produtos para renda variável. No Invest e Rico são muito parecidas, porém a No Invest tem melhores produtos na parte de renda fixa. A Rico Investimentos, ela tem todos os produtos de renda variável de forma que taxa zero hoje em dia. Então, para investir em ações, fundo imobiliário, BDR, várias coisas, tudo taxa zero. A Nuinvest também é taxa zero, mas hoje eu prefiro a Rico. Então eu invisto o meu dinheiro pela Rico hoje, que eu acho que é melhor. A interface para mim ficou mais agradável para trabalhar com a Rico. Você pode abrir nas duas, não tem custo para abrir conta, você pode abrir, ver qual que é o melhor, qual que você se adapta mais e utilizar qualquer uma das duas. Beleza? A partir do momento que você abriu a conta na corretora, vai ter um negócio que eles chamam disso aqui, ó, de perfil de risco. Deixa eu subir aqui para vocês. Perfil de risco. O que é o perfil de risco? Eles vão fazer um questionário para você, você vai responder lá algumas perguntas, se não me engano, varia de 10 a 15 perguntas hoje em dia, tá? Às vezes eles mudam isso, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas qual que é a ideia? É entender o seu nível de conhecimento nos investimentos. E aí, quando você responde tudo, ele vai entender o seu perfil. Vai falar assim, ó, pelo que você respondeu aqui, eu percebo que você não conhece muito e você tem um perfil ali mais para ser conservador. Porque ele entende que se você não entende dos produtos que você quer investir, é melhor que você não invista. Você precisa aprender sobre isso para começar a investir. Se você já conhece um pouco mais, já tem um conhecimento, você entra numa categoria de perfil moderador. Ou, por exemplo, moderado, desculpa. Ou, por exemplo, num perfil arrojado, que a gente já conhece bastante. E aí tem outros tipos de produto. Diego, para que isso é importante? Porque é o seguinte, ó, vou até colocar aqui minha tabelinha que eu montei para vocês, para vocês terem uma ideia. Ó, tá aqui, ó. Perfil de risco. Deixa eu até descer tudo aqui para ficar mais fácil. Ó, perfil de risco. Estamos aqui, ó. Deixa eu marcar assim também. Perfil de risco. Existe o conservador, o moderado e o arrojado. Tem corretoras que mudam o nome um pouco, mas é basicamente esses três. Tem umas que trabalham com 4, mas esses três é o normal, tá? Então olha só, quando eu falo de perfil conservador, qual que é o ideal? Que a pessoa invista em renda fixa somente. Então a pessoa que tem medo de perder dinheiro, ela não quer perder nada, ela aceita ganhar menos para não ter o risco de perder. Então o ideal é que fique na renda fixa. Ou uma pessoa que é moderada, então ela entende que os riscos são necessários, que ela aceita correr um pouco de risco, não tanto, ela tem um conhecimento mais elevado, então aí ela já pode mesclar, né? Renda fixa com renda variável. O que é renda fixa? O que é renda variável? Renda fixa são produtos como CDB, LCI e LCA. De novo, se você não entendeu os termos, volta lá no meu outro vídeo. Renda variável é ações, fundos imobiliários, BDRs e outros produtos dessa classe, beleza? E aí, se você tem um perfil arrojado, que é um perfil que já aceita correr muito risco, aí dá para você investir muito mais na renda variável. Então isso é importante, lembra? Definir os objetivos, escolher uma corretora, fez o perfil de risco, já sabe qual é o seu risco, agora você consegue juntar tudo isso para escolher os melhores produtos. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, imagina o seguinte, ó. Olha esse caso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Você quer uma aposentadoria em 20 anos. Opa. E tem perfil arrojado. Então olha que interessante. Essa pessoa
ela quer se aposentar em 20 anos e ela tem um perfil arrojado. O que ela mostra para quem já conhece de investimentos? Que ela pode pegar o dinheiro dela e investir praticamente tudo em ações e fundos imobiliários e BDRs. BDRs, de forma bem simples, são ações do exterior, tá bom? Depois eu explico mais detalhadamente para você o que significa isso para não alongar muito esse vídeo aqui que já tá longo. Então assim, basicamente é pegar o dinheiro e investir na renda variável pensando no longo prazo, que é 20 anos. Ah, vamos pegar um outro caso aqui, ó. Por exemplo, a pessoa quer comprar uma casa em 10 anos e tem perfil conservador. Então, se a pessoa tem um perfil conservador, onde que ela vai investir? Renda fixa. Então vamos ter que encontrar produtos da renda fixa. Vai lá no Nubank, lá no Nuinvest e acha os melhores produtos para daqui 10 anos. Então ela consegue escolher os melhores produtos pensando nesse investimento dela, nesse objetivo dela, que é ter uma casa. Um outro exemplo, temos a pessoa que quer uma viagem em 2 anos, e tem perfil arrojado. Então olha só, ela tem um perfil arrojado, mas ela quer uma casa daqui 2 anos. 2 anos é um tempo muito curto para investimentos muito arriscados. Então 2 anos eu já não indicaria a pessoa investir em ações, por exemplo. Talvez um pouquinho de fundos imobiliários, porque ela consegue. Ou se ela for investir em ações de empresas bem sólidas, para ela não correr tanto risco. Apesar dela ter um perfil arrojado, o tempo dela é um tempo muito curto. Então, geralmente, produtos de risco maior, que tem um risco muito grande, como ações e outros da renda variável, o ideal é que seja a partir de 5 anos, porque aí você consegue aproveitar vários momentos do mercado, consegue aproveitar quedas que acontecem, consegue aproveitar as altas, então consegue se planejar melhor para não ter um prejuízo, beleza? Então tá vendo como é importante você saber qual que é o seu objetivo, qual que é o tempo e qual que é o seu nível de risco, qual que é o seu perfil de risco, porque aí você consegue juntar tudo isso e escolher os melhores produtos, beleza? Então essa é a ideia. Você tem que pensar sempre assim, ó. O seu objetivo é o que vai medir onde você vai investir. A partir daí, você faz o seu perfil de risco e o tempo. As 3 informações juntas, fica muito simples você escolher alguns produtos. Por exemplo, eu fiz uma consultoria com uma senhora que ela queria ter um valor mensal no valor que ela iria investir, ela tinha um valor grande para investir, só que ela não queria correr riscos. Falou assim, eu não quero correr riscos, eu quero isso aqui como se fosse uma aposentadoria. Então beleza, não quer correr risco, quer correr o menor risco possível? Então vamos de Tesouro Selic. Colocamos no Tesouro Direto para ela ter uma renda mensal. Ela consegue tirar o dinheiro uma vez por mês, ou até mais se ela quiser, e aí ela está de acordo com o objetivo dela. Então, por exemplo, ela investiu R$150 mil. E esse dinheiro estava rendendo para ela uma média de R$1.500 por mês. Eu falei, ó, se a senhora quiser investir em fundos imobiliários, a senhora vai ganhar mais ou menos uns R$3 mil, uns R$2.500 a R$3.000. Aí ela falou assim, mas é arriscado, eu prefiro não correr risco. Tudo bem, então vamos para Tesouro Selic, você vai ganhar mais ou menos R$1.500, R$1.600 por mês. Tá ok, de acordo com o objetivo dela. Então lembre-se sempre disso, beleza? Resumão de tudo aqui do que a gente falou nessa aula. Comece pela sua reserva de emergência. Lembre-se que você precisa daquelas regrinhas, né? Deixa eu até colocar aqui de novo aqui para vocês, ó, para finalizar aqui pra gente. Ó, tá aqui, ó. Então lembre-se. Começou a fazer a tua reserva de emergência? 3 coisas são importantes: investimento seguro, liquidez diária e rendimento de no mínimo 100% do CDI. Já falamos sobre o que é isso. Locais que você pode investir na reserva de emergência: Tesouro Selic, no conta do Nubank e CDB de liquidez diária do Banco Inter. Diego, Banco Santander, Itaú, Bradesco também tem? Tem, mas em alguns casos é para valores muito elevados, vale a pena você dar uma olhada lá. Se não tiver, abre conta no Banco Inter ou no Nubank e seja feliz lá também. A partir disso, defina o seu objetivo, para que você quer investir, quanto tempo você precisa desse investimento e a partir daí abra a conta numa corretora, faça o perfil de risco, junta todas as informações, comece já a investir. Não é complexo, não é difícil, você vai perceber que todos esses passos que eu dei aqui são simples de serem executados. Diego, mas eu fiquei numa dúvida, porque a minha ideia é para um produto de longo prazo, então eu tenho um perfil moderado para arrojado, eu quero escolher ações, mas eu não sei como. Qual ação é a melhor para eu escolher? Vou fazer uma aula só sobre isso.
Beleza? Ah, eu percebi quando eu entrei lá na Nuinvest que existem vários CDBs com tempo diferente, com rendimento diferente. Um rende IPCA, um rende CDI, um rende um valor fixo. Qual que é o melhor? Como que eu vou identificar qual que é o melhor CDB? Qual que é o melhor LCI, LCA? Como que eu sei qual que é o melhor produto da renda fixa? Vou fazer também um vídeo somente sobre isso, beleza? O importante agora na tua cabeça é: comece uma reserva de emergência, tenha o seu objetivo, faça o perfil de risco e saiba quanto tempo você tem para investir no seu objetivo, beleza? Espero ter te ajudado, espero ter te ensinado aqui como começar a investir de forma muito simples, de forma muito tranquila, porque esse é o nosso objetivo aqui. Então, como você pode ver nesse vídeo, se você quer investir, este é o caminho mais simples. Siga o passo a passo que eu te dei aqui. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode me mandar lá no meu Instagram, @dejunquei, me manda lá no direct que eu também te respondo, vai ser um prazer te falar um pouco mais com você sobre os investimentos e tirar as suas dúvidas. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e nos vemos nos próximos vídeos.